quando o gestor anterior saiu, o que é que aconteceu com as máquinas que eu digo é os computadores, onde foi totalmente destruído e tirado as informações. E a gente sabe que esse banco que vai ser implantado nesse sistema é de muita importância, porque vai travar prefeitos que entram e saem e deixam as manchetes. Porque eu vejo a visão, eu estou observando, realmente não era necessário pegar 4 milhões, onde a gente vai ter 170 milhões. Mas eu digo uma coisa, isso é pelo banco, tem uma carência de 2 anos, e esse dinheiro, só quem pode movimentar essa instituição, por exemplo, que vai ser conveniada, não é nada de arrumadinho, tem um sistema todinho, eu fiquei dando observação, olhando os pontos, e a única coisa que eu achei de importante era a informatização, porque é onde a gente vê, Diogo, Hélito, todos que estão aqui, quando compra uma medicação, um remédio, é o que Diogo sempre toca nessa tecla. Cadê a nota fiscal, aonde comprou, como foi que entrou, a quantidade. Isso vai ter uma visão. Isso vai ter uma visão que tudo vai ser registrado. Quando o gestor sair, que entregar para o outro, não adianta ele querer dar um curto-circuito lá, queimar não, que não vai conseguir não. Que vai estar tudo informatizado. Vai estar tudo ali, fazendo um trabalho bem completo. Eu acredito que, se for por esse objetivo, realmente a gestão não vai pegar em dinheiro. É isso que eu estou sabendo já, eu fiquei analisando, mas eu vejo dessa visão. Realmente não era necessário, aonde diz que vai entrar aí 170 milhões ao ano que vem, mas para pegar 4 milhões, se é por um banco BNDES, 2 anos de carência, e aonde você vai ver que o resultado vai ser investido dentro da tecnologia, para dentro do nosso município, para atendimento ao público, atendimento, por exemplo, ao hospital, posto de saúde, todos os órgãos do município. Eu fiz análise aí e espero que os amigos vejam aí, debatem aí também a respeito só desse ponto de vista. Só a tecnologia e as empresas a empresa que vai ganhar, não sei, essa licitação já é conveniada diretamente com o órgão já que tem um compromisso documental. Não pega nem um centavo, não tem nem um arrumadinho para dizer que vai pegar um dinheiro para jogar ali, não. É uma instituição que é muito séria e espero que a gente também fiscalize. Aqui no doutor Antônio Rezende, ele colocou como vereador da casa, fiscalizador, que realmente ele tem todo o meu apoio também, onde a gente vê, eu acho que só sendo burrice, uma empresa ganhar uma licitação, que eu fico observando muita gente. Será que não estão observando o que está acontecendo no Brasil? E ainda tem a cara de pau, não estou dizendo que a empresa é errada, mas, caramba, se você tem um percentual que você ganhou uma licitação de 7 milhões e o cara tem uma empresa que não cabe nem um carro de mão, fica difícil. Mas eu sou favorável ao projeto. Continua em discussão o projeto. Vou dar uma parte aqui ao nobre... Se o senhor consegue... Eu consigo, 1 minuto. Só para constar, vereador, muito louvável a sua opinião, mas só para não esquecer, né? Assim, quando a gente está falando de lisura, igual o senhor falou, e lógico que o senhor está falando de boa fé, mas que a JBS, aquele senador Aécio Neves, Lava Jato, todos esses escândalos que nós vemos na mídia, do Jornal Nacional hoje, né, nos dias de hoje, são protagonizados e tem como anteparo o Banco do Nordeste. Então, tudo que tiver BNDES, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque os aportes do BNDES são fato gerador de vários escândalos na mídia nacional. Concluiu, vereador. Concluído, presidente. Continua em discussão o projeto. Uma palavra ao vereador Elton Lopes. Vossa Excelência, o presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Nós temos aí ao longo da história de Carpina, né, e
condições de gestões praticamente superadas, vencidas, né? E esse projeto que se apresenta aqui através do Poder Executivo, né, que é o PEMAT, né, o Programa de Modernização da Administração Tributária, em parceria com o BNDES, né, traz essa proposição de trazer a qualificação e a melhoria do atendimento dos serviços públicos com relação ao atendimento ao usuário na sua contribuição, no seu processo de participação de desenvolvimento do município, né? E esse projeto, ele traz justamente esse avanço, né? Eu tive aqui, por exemplo, em uma oportunidade de buscar junto à Prefeitura algumas informações com relação a mapas, a projetos de lei, a situações com relação a várias situações de pesquisa com relação àquilo que detém o Poder Executivo, e foi uma dificuldade enorme, né, pela forma burocrática, pela forma vencida que se encontra, de certa forma, aí, as gestões dos municípios do Estado brasileiro. E o PEMAT traz essa oportunidade de a gente avançar, da gente modernizar, né, da gente trazer não só para o poder público esse controle maior e essa eficiência e essa eficácia no serviço prestado, mas também traz para a gente e para o usuário, né, aquele que também contribui, né, o acesso a essas informações, daquilo que tratava algumas vezes aqui até a própria vereadora Manu, né, do combate a esse tal, ao gasto que a gente tem com papel, como a gente acontece aqui nessa casa ainda, né, com relação a toda a nossa decisão, discussão, está aqui, aí a gente tem essa despesa, né, e aí a gente vai ter a oportunidade de garantir, através desse sistema, o acesso ao cidadão também, que é contribuinte, né, para poder ter uma visão também da sua atualização também de imposto, de contribuição. Do outro lado, eu vejo que esse projeto, né, para a sua execução, precisa desse investimento para poder a gente avançar. Nós temos aqui em Carpina, eu acredito ainda, de área descoberta, né, de identificação de imóveis, mais de 50%. Então, a gente precisa avançar nesse sentido, porque o município também ele sobrevive dessa captação de recursos, da contribuição de seus munícipes, né, através de IPTU e outros impostos também, para que a gente possa avançar. Então, a gente precisa, de fato, ter as instalações públicas melhor qualificadas para o serviço, para os usuários, e também para que a gente possa garantir uma modernização do nosso serviço junto aos nossos munícipes. Obrigado. Continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres colegas, senhoras e senhores. Tive a oportunidade, juntamente com Nicole, com alguns outros vereadores, acho que Djalma, Roberto, Eliton, de ouvir um pouco sobre esse projeto que é financiado pelo BNDES. Referente a ele, o que eu achei muito interessante é que a forma que vai ser o atendimento aos munícipes de Carpina, totalmente por um programa de rastreamento também. Você entra com uma documentação ou com um pedido e dali é gerado um número de protocolo e você vai poder, de casa, através do programa, acompanhar e saber para que secretaria ele foi destinado, saber o que foi feito, qual é a resposta, através tudo de um protocolo. Então, vai facilitar muito com essa tecnologia implantada em nossa cidade, referente a tudo, referente à documentação, ela vai ser digital, você pode até muitas vezes fazer de casa. E tem outro detalhe também que Eliton falou, que é muito importante, vai ter um mapeamento utilizando o drone, onde vai mapear toda a cidade e todos vão poder ter acesso do mapa, onde muitas vezes hoje a gente tem um mapa de papel, onde tem que ser desdobrado todo em cima de uma mesa, há uma complicação, e você de casa você pode ter acesso a esse mapa, onde até empresários vai poder utilizá-lo para olhar de casa e ver a localização, o bairro, o local melhor de ser colocado o seu empreendimento, porque vai entender qual é a localidade que ele pode colocar, sei lá, uma pastelaria,
uma farmácia, se tem muito ali naquele bairro, se não tem, ele vai conseguir observar tudo isso através deste mapa. Então, eu acredito que será, sim, um avanço para a nossa cidade, aonde nós podemos ver que essa estruturação que vai vir através desse projeto vai ser de benefício e agilidade para toda a nossa comunidade, para toda a Carpina. Então, acredito que sim, que esse projeto ele vem apenas para ajudar e avançar e melhorar o atendimento ao nosso cidadão. Uma parte, vereador. Dou sim. Aproveitando a fala do vereador Guilherme, né, outra coisa importante que traz esse projeto também, né, a partir dessas leituras que serão feitas do nosso município, da localização, é fazer um mapeamento também das áreas verdes, né, que Carpina, praticamente, as nossas áreas verdes estão todas invadidas, estão todas ocupadas de forma irregular, não é? E que a gente precisa ter um controle maior dessas áreas nossas, que é para garantir também os nossos ambientes. Outra coisa importante também que a gente pode ter como leitura desse projeto é poder perceber, né, nessas leituras, nesse mapa, as necessidades até dos serviços que são prestados nas comunidades. Então, se tem a comunidade, na comunidade tal, né, se percebe o que de fato existe enquanto equipamento público e que serviço é prestado àquela comunidade, para que ali, de repente, possa ser previsto também, dentro do planejamento, as demandas e as ações necessárias para implementar de acordo com as áreas que estão sendo identificadas nesse mapa. Então, ajuda também, justamente, nessa questão da criação da lei orçamentária, do melhor investimento dos recursos públicos. Então, esse é o acréscimo que eu queria fazer nesse pedido de parte ao vereador. Até o nobre colega aqui, o vereador Djalma, ela já foi implantado esse projeto em outras cidades, né, do nosso país e que tem dado certo. E é algo que eu percebo que vem para avançar em termos de atendimento, de desenvolvimento, até como o vereador Wellington falou, porque o nosso plano de governo ele tá um pouco, como é que eu posso dizer, atrasado. Então, há necessidade, sim, da gente fazer um novo plano de governo e, desta maneira, ele tem uma melhor visão de como será feito esse plano de governo. Então, eu acredito que só tem a ganhar aos nossos munícipes e eu acredito que os nobres vereadores entenderam o que deve ser feito, como deve ser feito todo esse projeto. Agradeço a oportunidade. Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, encolho o voto nominalmente, como voto no vereador Aldinho Danone, como voto na vereadora da Paz. Aprovando. Como voto no vereador Nicó. Pela aprovação. Como voto no vereador Djalma. Pela aprovação. Como voto no vereador Roberto. Pela aprovação. Como voto no vereador Antônio Rezende. Desnecessário empréstimo, não. Como voto no vereador Diogo. Não aprovando. Não. Não. Como voto no vereador Manu. Não. Como voto no vereador Wellington Lopes. Pela aprovação. Como voto no vereador Guilherme. Pela aprovação. Como voto no vereador Neco da Kombi. Aprovando. Como voto no vereador Preto de Ipicep. Aprovando. Como voto no vereador Pedro Henrique. Sim. Como voto no vereador Edilson Casa. Aprovando. Como voto no vereador Josias. Pela aprovação. Então, o projeto foi aprovado, 12 votos a favor e 3 contrários. Continue. Ela já foi lida. Deixa eu ver qual é a emenda. Emenda modificativa 001. Eu coloco em discussão a emenda modificativa 001 ao projeto 007, né? Que ela é uma emenda do novo vereador Aldinho Danone. Está em discussão porque ela já foi lida e foi quando foi pedido visto. Com a palavra, o novo vereador Antônio Rezende. Já é o mérito ou ainda a constitucionalidade? Estamos discutindo o mérito? Não, a constitucionalidade não foi lida? Foi não, só para saber, para ver se... É o mérito. É o mérito. É o mérito. Bom, quanto ao mérito,
eminente presidente. Todos sabem aqui que estão presentes conforme foi a luta para se reduzir esses 30% para 5%, né? Foi na pressão popular, professores lotados aqui, muita gente fazendo isso aqui virar uma panela de pressão no dia, e a duras penas conseguimos 8-6, né? Quando eu fiz esse projeto aqui, fiz esse discurso, essa emenda, aliás, chegamos à conclusão que dos 171 milhões, 30% era mais de 55 milhões. Então, muito dinheiro para ele fazer aporte, remanejar, usar, gozar e dispor da maneira que Manuel Botafogo quisesse. Então, 5% ficou de bom tamanho. Lembramos a época até o pessoal de Limoeiro, que deu 0%, né? E de repente, não mais que de repente, surge uma emenda de 20, né? Para sobrepor a de 5. Com certeza é uma jogada, né? Para não dizer que nem 8 nem 80, mas está ruim. Está ruim porque dos 171 milhões, os 20% vai dar mais de 30 milhões. Então, é muito dinheiro para Manuel Botafogo gastar, usar, gozar e dispor da maneira que ele quiser. Eu acho que estamos renegando o nosso direito como Poder Legislativo de participar da decisão dos gastos públicos se essa emenda passar. E eu acredito que isso não ocorra aqui, mas imagine um município de Saramandaia, por exemplo. Então, se houver algum acerto lá nesse município com o prefeito podendo movimentar mais de 50 milhões da maneira que ele quiser, ele vai precisar do vereador mais para nada, só para fazer requerimento, né? Requerimento de estrada, requerimento de calçamento, de mudança de nome de rua, porque ele vai virar um ser supremo, né? Vai virar um escolhido da Matrix e vai fazer o que quiser com os recursos públicos. Então, senhores, pensem que o artigo 2º diz: são independentes e harmônicos os poderes executivo, legislativo e judiciário. Não podemos nos sobrepor ao princípio da separação de poderes, né? O prefeito, ele fala mais besteira aí, diz que tem fulano, tem ciclano, tem não sei o quê, mas nós temos que dar o exemplo como poder legislativo. Não podemos deixar ele fazer, usar, gozar e dispor da Câmara e dos recursos públicos de Carpina da forma que ele quiser e que melhor lhe convier. Então, peço aos senhores que essa votação, né, de 30, que foi pacífico, foi uma votação histórica. Para que lembre-se, daqui a alguns anos as pessoas vão comentar sobre isso. E você vai poder escolher de que lado ficar. Eu acho que a pessoa, é um ditado que diz que você nunca está errado em fazer o certo, por mais que doa. Então, o certo hoje é manter esse 5%, porque esse 5% está mais do que bom. Tem municípios aí que o prefeito é 0%, tem que bater na Câmara para pedir, e dar 20% a ele. É melhor botar a placa de fechado, né, igual quando você vai na barbearia e dizer que saiu para o almoço, porque, sinceramente, é muito dinheiro na mão de Manuel Botafogo, e é tudo que ele quer. Fora esses 20%, ainda quer pedir emprestado mais 4 milhões, dar mais 7 milhões a uma empresa laranja em Casa Caiada. Enfim, vocês decidem, vocês escolhem o final. Minha parte eu vou fazer. Continua em discussão o projeto, a emenda, com a palavra no vereador Diogo Prado. Senhores, analisando a emenda que foi apresentada aqui pelo vereador Aldinho, onde sugere os 20% para ser o percentual de movimentação orçamentária sem a nossa participação aqui na Câmara, eu fui me atentar logo à justificativa, para ver se tinha algo que de repente eu desconhecesse e que pudesse fazer com que houvesse argumentos fortes para a gente alterar.
aquilo que a maioria já decidiu em votação anterior, que foi reduzir o percentual de 30% que o prefeito pediu para 5%, que foi aquilo que a maioria aqui entendeu que era o adequado, para a gente agora voltar a tratar desse assunto e aumentar esse percentual para 30%. E aí eu vi aqui que na justificativa faz uma citação à LDO, à LOA, à Lei Federal de número 101/2000, fala um bocado de lei aqui, mas é importante a gente deixar muito claro que essa discussão aqui nossa não é jurídica, e sim política. Política por quê? Porque cabe a nós, vereadores, delimitarmos o espaço de atuação do prefeito sem a nossa participação direta, sem a nossa autorização a cada ato de remanejamento que ele venha fazer, tirando dinheiro de uma área do município para colocar em outra. Então essa discussão é política. Os vereadores aqui é que vão definir o tamanho desse valor a ser liberado para o prefeito fazer da forma que quiser. E quando a gente diz fazer da forma que quiser, é fazer da forma que quiser mesmo. É entender que essa margem que a gente dá ao prefeito, ele pode tirar o dinheiro do medicamento do município para pagar em show, para pagar em licitação superfaturada, para pagar em funcionário contratado por tempo determinado, sem concurso público, para ele poder fazer o que realmente ele quiser. E é isso que a gente tem se posicionado aqui de maneira muito clara, que nós não podemos permitir. Nós somos muito cobrados pela sociedade para que nós tenhamos controle do recurso público, para que quando o dinheiro da iluminação é repassado da CELP para a prefeitura, a gente garanta ao cidadão que aquele dinheiro da iluminação pública ele vai ser aplicado na iluminação pública e não direcionado para outras áreas do município. Então, quando a gente admite aqui a possibilidade de 20%, o que corresponde aí a algo mais de 30 milhões no mês, mais de 35 milhões no ano, a gente está dando uma margem aí para o prefeito fazer o que bem entender com esses 35 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí volta a fazer uma pergunta que foi feita aqui na discussão anterior. Até quando foi que nós recebemos esse ano algum pedido de autorização do prefeito para alguma movimentação orçamentária durante esse exercício de 2017? Nenhuma, nós não recebemos nenhum pedido de autorização. Por quê? Porque na legislatura anterior foi aprovado um percentual de 40%. Com esse percentual de 40%, o prefeito faz o que ele quiser. Com esse percentual de 40%, o prefeito está tirando talvez dinheiro da educação para jogar na alocação de veículo a valor superfaturado, a pagar show milionário de São João e depois privatizar esse São João para uma empresa vir faturar ainda mais nas nossas costas. O prefeito tem margem para fazer tudo isso sem o nosso poder de impedir que isso aconteça. Por quê? Foi aprovado no passado um percentual de 40% em cima do orçamento. Então, a gente hoje aqui cometer novamente essa prática, aprovando um valor milionário para que o prefeito possa fazer as movimentações sem a nossa aprovação, é a gente dar literalmente um cheque para o prefeito usar da forma que quiser. Eu peço realmente que a gente mantenha, que a maioria aqui que votou com a convicção dos 5%, não é, com a convicção de que os 5% é adequado para a gente poder exercer o nosso papel fiscalizador como vereador, que a gente consiga a manutenção desses votos, né, que entenderam que 5% é o percentual mais do que adequado de um orçamento de 171 milhões de reais. Lembrando, senhores, que 5% corresponde a quase 9 milhões de reais, é muito dinheiro. Até porque está fora desse percentual despesas na área de saúde, de assistência social e de educação, que são o maior volume de despesa do município. Então, se a gente for tirar do orçamento público as despesas que são destinadas à educação, à saúde e à assistência social, e entender que tem quase 9 milhões para se remanejar fora essa conta, a gente entende que o prefeito tem total condição de trabalhar com liberdade. E aquilo que passar dessa margem, ele apresenta um projeto para essa casa. E a gente vota em sessão extraordinária, vem, discute,
de modo que a gente tenha a segurança de saber que o dinheiro está saindo de uma área de interesse do município para ir para outra de igual interesse. Porque se for para uma outra de um interesse de uma minoria ou para interesse exclusivamente da gestão, a gente tem aqui a condição de travar que esse tipo de prática não aconteça. Então, fica aqui também o meu apelo, o meu pedido, né, para que a gente continue mantendo o que foi aprovado na sessão anterior, que foi uma vitória importante, que foi uma demonstração importante de independência dessa casa, inclusive demonstração essa que foi admirada na rua pelas pessoas, que de certo modo incomodou o prefeito, tanto é que ele foi para a rádio e deu entrevistas com duras colocações aí dizendo que aprovava o que ele queria do jeito que ele queria, mas que a gente tenha realmente essa oportunidade, mais uma vez, de fazer valer o que a maioria nessa casa decidiu, que é essa redução para 5% desse percentual de suplementação. Continua em discussão a emenda do nobre vereador, com a palavra o próprio para discutir isso ainda. Boa noite a todos. Vou falar sobre a justificativa, foi citado pela Vossa Excelência vereador Diogo Prado. A minha justificativa é o seguinte, porque eu analisando o projeto, e teve aquela discussão de 30%, aí nós votamos os 5% do vereador Rezende, então eu fui analisar direitinho, tudo bem, 30% eu achei até um valor alto. No meu entender, eu não vou me espelhar em outra cidade, pelo motivo de a outra cidade ter dado 0. Isso aí não me cabe. Eu não quero. Eu vou me espelhar em outra cidade no motivo dos motivos bons. Eu vou me espelhar em outra cidade quando tem 50 cidades que estão passando por dificuldade, município, em pagar salário, em pagar décimo. Então, minha cidade, o meu gestor vai pagar salário, vai pagar. É obrigação, todo mundo sabe. Por que eu pedi 20%? Porque eu estou vendo que o gestor está fazendo por onde. Se ele não fizesse por onde, eu não fazia por onde. Por quê? Dia 20 ele falou hoje que vai pagar o décimo, vai pagar o salário. Então, por que eu vou negar de dar uma margem percentual ao gestor que eu estou vendo que ele está fazendo? Por quê? Como você falou, saúde. Hoje eu estive lá na unidade mista e vi como é que está sendo o processo da sala de cirurgia. Então, tudo isso eu estou vendo. Então, se eu ver, eu espelhar em outra cidade porque ele deu 0, é problema da outra cidade porque ele deu 0. Agora eu vou espelhar na minha cidade quando o gestor diz que vai pagar o salário em dia e vai pagar o décimo dos funcionários públicos. Então, eu espelho na minha cidade. Por isso que eu pedi 20%, porque 30% é demais, mas também 5% é engessar o gestor público. Se ele vai fazer ou que ele não vai fazer, é problema dele. Isso aí é uma visão minha. Se ele não fizer, escute só. Se ele não fizer, aí o povo vai ver. O povo vai ver. Não tem fiscalizador melhor do que o povo. O povo bota, o povo tira. Isso é uma visão minha. Eu estou dando 20%. Se ele... Não, parte. Pois não, Bruno? Vereador Danone, na reunião passada, eu não pude estar aqui por problema de saúde e também não pude votar na emenda de 5%. E votaria contra, se eu tivesse. Deixar bem claro, votaria contra. Voto hoje porque eu vejo que há uma precisão muito grande, há uma necessidade grande. Eu não vejo motivo nenhum de não dar 20% ao município, ao prefeito. Eu não vejo motivo nenhum. Pode falar, não tem problema não. Eu vejo que o prefeito já tem o 3º mandato, não há motivo nenhum da gente gestar ele, não. Eu tenho certeza que essa emenda sua vai ser aprovada pelos 20%, e se eu estivesse aqui, eu tinha votado também nos 20%, mas por problema de saúde eu não estava, mas voto na sua emenda. Muito obrigado. Mas seria 8 a 7 se eu estivesse aqui. Quem dá com a palavra é o senhor. Seria 8 a 7. É isso aí. Então, eu me dou satisfeito
Estou aqui, não estou querendo puxar saco de gestor, só é minha visão. E quem gostou, quem não gostou, isso aí é de mim, entendeu? Eu vou votar favorável no 20%, porque eu acho o melhor para deixar o gestor trabalhar com toda a liberdade. Continue em discussão o projeto. Antes, Nicolau, de eu passar a palavra para o senhor, eu quero registrar a presença do novo vereador da nossa